que a gente deve preferir o plano subcutâneo nos preenchimentos? Em preenchimento de bigode chinês, como eu já disse, no contorno mandibular aqui, porque a gente tem que lembrar que a gente tem nervos, artérias, vasos importantíssimos aqui, então a gente tem que ir com bastante cuidado. Na reestruturação da maçã do rosto, né, aqui no zigomático, como eu disse, na rinomodelação e também em outros procedimentos, como bioestimuladores e tudo mais. O que seria esse SMAS que eu coloquei aí na apostila? Ele é uma estrutura fibromuscular que conecta a musculatura facial à pele, o que faz a gente ter essa liga, né, digamos assim, de tecido, sendo essencial para as expressões faciais e também para suporte da face, para o rosto não derreter, né, não cair, digamos assim. Então, o SMAS, ele permite um movimento coordenado, né, entre peles e músculos, como sorrir, franzir o olho, franzir a testa. Ai, Rayane, mas eu preciso saber de músculo para preencher o músculo não seria importante no Botox? Sim, mas vocês vão trabalhar com Botox e preenchimento na maioria das vezes. E o preenchimento, dependendo do que você fizer com ele, você deixa o músculo um pouco, né? Em vez de você deixar a pessoa bonita, você deixa feia. Então a gente tem que entender de tudo aí um pouco. Principalmente porque as áreas mais, né, lucrativas aí da farmácia estética é o Botox e o preenchimento, tá? E os dois andam o quê? Entrelaçados aí, são best friends, digamos assim. Né? Então a gente tem que conhecer músculo, a gente tem que conhecer o que a gente tá fazendo. Eu falo farmácia estética por eu ser farmacêutica esteta, mas eu esqueço que tem outros profissionais, né, de outras áreas, perdão, aqui na pós, né, a estética, né, multidisciplinar. A gente usa muito do preenchimento e do Botox como um conjunto, né, e o público em si procura muito esses dois procedimentos, né, eles são praticamente um casal. E quais são, então, as estruturas chaves por região pra gente fazer o preenchimento de forma, vamos lá, nas têmporas, né, se a gente for preencher têmpora. Têmpora é uma área um pouco delicada, né, por isso a gente não vai estar ensinando no curso. Para preenchimento de têmpora, a gente requer um conhecimento muito amplo e eu fiz cursos e mais cursos, hoje em dia eu preencho, mas não é assim tão simples, né? A gente tem que já ter uma mão, né, de preenchimento, a gente já tem que ter uma prática, né, e se sentir seguro, porque a têmpora é um pouco perigosa, digamos assim. Não é impossível de preencher, mas a gente requer prática e bastante, né, conhecimento e segurança para estar realizando o preenchimento de têmpora. A têmpora a gente tem que colocar em plano profundo, né? Para preencher a têmpora de forma segura, o ideal é preencher com cânula, não com agulha de maneira alguma. Por quê? Porque temos uma artéria temporal passando por aqui. Então é uma área que requer bastante cuidado para o preenchimento. Com a cânula é mais tranquilo, né? Temos a artéria temporal facial passando aqui, então com a agulha a chance da gente fazer uma perfuração dessa artéria é terrível. Então não, a gente vai evitar, né? O malar. Qual que seria, então, a estrutura-chave para o malar? Aplicar sobre o osso zigomático, né? E aí a gente usaria o quê? Técnica de periósteo. Periósteo é essa camada, né, que cobre aí a parte óssea. Então a gente vai enfiar a agulha de uma forma, aqui a gente já pode fazer com a agulha, tá? Até mesmo para ficar uma coisa mais estruturada. Nessa área aqui a gente usaria um gel de reticulação alta, porque a gente quer estruturar, né? A gente quer estruturar aqui. E aí a gente vai com a agulha e encosta a agulha como se a gente estivesse encostando no osso, mas a gente está encostando no periósteo, né? E aí vai aplicando para estruturar isso aqui, tá bom? Sempre aspirando também. Sempre aspirando antes de injetar, né? Pra gente ter certeza que a gente não vai fazer não vai injetar em nenhum vaso, nenhum nervo, nenhuma artéria. E a aspiração, né? Você vê aí se você não vai fazer, né, nada perigoso. Então, deu uma aspiração positiva, puxou sangue, volta, tira, para tudo, escolhe outro lugar, aspira novamente e continua, tá? Para ter segurança no procedimento. Estrutura-chave para o preenchimento do sulco nasolabial. A gente vai usar técnica em plano médio, mas aí é muito específico de cada paciente, tá? Se for um paciente mais jovem, que o sulco nasolabial não está muito marcado, a gente vai usar uma técnica. Se for um paciente mais idoso, que está aquele sulco bem marcado, a gente já vai usar outra técnica. Mas geralmente plano médio, né? E a gente tem que ter cuidado aí, então, com a artéria facial que cruza medialmente, porque passa uma artéria por aqui também. Então, por isso, eu também faço preenchimento de sulco nasolabial com cânula. Em alguns casos, com agulha, tá? Mas quando for com agulha, o cuidado deve ser redobrado, tá bom? Para o preenchimento labial, a gente vai ter que respeitar a anatomia do lábio, tá? Eu já fiz cursos onde a gente planeja por como se fosse um molde, tipo 0,1 aqui, 0,1 aqui, 0,1 aqui, não sei o que aqui, não. Tem técnicas assim.
Hoje em dia, eu prefiro fazer preenchimento de acordo com o que eu estou vendo e com o que eu enxergo como bonito e que vai ficar bonito para o paciente. Porque não quer dizer que se eu for colocar 0,1 num lugar, 0,1 no outro, padrão para todo mundo vai ficar bom, né? Pode ser que fique feio. Então, a anatomia natural de cada pessoa deve ser respeitada. E evitar volume excessivo, porque não é bonito lábio grande demais, igual linguiça, não é bonito, não é. Então, a gente tem que colocar pouco volume, até mesmo pela segurança do procedimento, tá? Inicialmente, como vocês vão iniciar com esses procedimentos agora, o ideal é preencher com 1 ml da primeira sessão, somente. Vocês vão iniciar com 1 ml, né? Vai planejar o lábio